a mesma coisa de um inimigo cercar os Estados Unidos ou o Brasil, que seja, e levar todos cativos como prisioneiros, e os demais que não quisessem iam ser mortos. É uma situação parecida. Então você ia perder a sua casa, quem sabe você não ia ver parente, você ia servir como escravo em terra estrangeira. Isso é humilhação. Então esse era o contexto. É possível que você esteja vivendo uma situação catastrófica na família, uma situação de tristeza, de aflição, ou uma perda. Mas uma coisa o profeta Jeremias ele nos ensina: quero trazer à minha memória aquilo que me traz esperança. Uma das coisas erradas que a gente faz é quando a gente está passando uma dificuldade, seja uma separação, seja uma dificuldade financeira, ou um filho que possivelmente cai no mundo, uma causa na justiça, ou uma enfermidade. Geralmente as pessoas tendem a se lamentar e chorar e reclamar e culpar as pessoas e dizer que foi culpa do pai ou da mãe, ou isso ou aquilo, e colocar culpa em todo mundo e se lamentar. Mas isso não vai trazer esperança. A única coisa que nos traz esperança é trazer à memória aquilo que nos traz esperança, que são as misericórdias de Deus. Aleluia. Elas se renovam a cada manhã. Aleluia. Ainda que você esteja até errado, é possível que você esteja sofrendo e que não tem culpa de nada, mas é possível que você esteja sofrendo porque você tem culpa, mas isso não é o problema. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Aleluia. E elas se renovam a cada manhã. Amém. Ainda que eu erre hoje, eu não preciso ficar prostrado, ficar me culpando porque eu fui fazer isso, porque eu tomei essa decisão. Enquanto que a Bíblia fala para nós trazermos à memória aquilo que nos traz a esperança, e a nossa esperança está em Deus. Aleluia. Está na misericórdia de Deus, no amor de Deus. As pessoas ficam se culpando, se lamentando, e vivem uma vida inteira se lamentando, enquanto Deus fala: a minha misericórdia já se renovou. Amém. Elas se renovam a cada manhã. E o momento que o profeta está vivendo é um momento em que ele precisa trazer à memória aquilo que Deus tem para ele, aquilo que Deus prometeu para ele. Eu quero dizer que a promessa de Deus, ela está em pé para a sua vida. Não importa o que aconteça. Aleluia. O que você precisa aprender, e eu, é trazer à memória a promessa de Deus para a nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Jó, ele disse o seguinte: na sua aflição, teve um momento da vida dele que ele falava assim, ele disse: o mal que eu pensei sobreveio sobre mim, o mal que eu temia veio sobre a minha vida. Então, quando as pessoas começam a pensar mal, de repente parece uma dor, e a pessoa pensa logo que já vai a um câncer, que vai morrer, que não vai ver os filhos. Então esses pensamentos não te trazem esperança. Os pensamentos que trazem esperança são as promessas de Deus. Fala do poder de Deus, fala da glória de Deus, fala do amor de Deus, da misericórdia de Deus. Dentro da sua casa não pode ter espaço para Satanás entrar. Fale da glória de Deus. Isso vai trazer os céus dentro da nossa casa. Quando nós falamos, trazemos à memória aquilo que é ruim, nós abrimos uma janela e o inferno entra dentro de casa. Fecha as portas. Deus ministrou essa palavra para mim ontem. Fecha as portas para murmuração. A tendência é nós falarmos mesmo a verdade. E é verdade. Muitas vezes é verdade que a gente está falando, mas não fala. Fala de bênção. Amém. Fala de prosperidade. Amém. Às vezes a gente está sem emprego, está sem trabalho. Fala que Deus é o Senhor e nada vai faltar. Ele é o meu pastor e nada vai me faltar. Amém. Traz a memória que Deus é poderoso para prover todos os dias. Amém. Não fala que você está quebrado.
Como é que você está, meu irmão? Estou quebrado, estou sem dinheiro, estou na pior. Fala, estou provido. Amém. O Senhor tem me sustentado. Amém. Fala de bênção. Isso traz a bênção. Traga à memória aquilo que te traz a esperança. A Bíblia diz em Romanos 12:2 que a gente deve renovar a nossa mente. É possível que ao longo da nossa jornada na terra, muitas memórias ficaram, não tem como apagar. Mas a Bíblia fala, ensina-nos, o apóstolo Paulo, para a gente renovar a nossa mente todos os dias. Para a gente experimentar o melhor de Deus. Renove com a palavra, com as promessas de Deus. Começa a despertar as promessas de Deus na sua mente. Aquilo que o inimigo falou, que falaram de você, está tudo anulado. Começa a renovar. Amém. E você vai trazer a existência do milagre de Deus. Glória a Deus. Segunda carta a Timóteo, já próximo da morte, Paulo, próximo da morte, fala para o seu filho na fé assim: traga à memória a fé que Deus te deu. Amém. Traga à memória a fé que Deus te deu. Glória a Deus. Foi Deus quem deu. Traga à memória. Não foi sua. Traga aquele primeiro amor. Traga à sua memória o dom que Deus te deu. O apóstolo Paulo também fala que foi imposto com imposição de mãos. Traga à memória tudo aquilo que Deus já deu, já conquistou para você. A fé, o amor, a esperança. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você tem imaginado na grandeza, no poder de Deus? A Bíblia fala que na nossa mente natural, nós não conseguimos imaginar o que Deus tem preparado. Aleluia. Mas Ele revela através do seu Espírito para nós. Porque o Espírito Santo, Ele penetra as profundezas de Deus e traz e revela para nós as grandezas de Deus. Então traga à sua memória as grandezas de Deus. Comece a pensar grande, coisas grandes. Deus, Ele te deu uma mente, a mente de Cristo. Você agora tem a mente de Cristo. Comece a pensar em bênção, em prosperidade. Não é a prosperidade falando tenho muito dinheiro, não é isso não. Também, mas prosperidade, que você tenha tudo em abundância, a presença de Deus, a glória de Deus, os filhos abençoados, servindo ao Senhor. Amém. Na casa de Deus, saúde para a família, uma prosperidade total na sua casa. Então fale disso. Então hoje nós vamos ungir o nosso lábio, a nossa mente. A gente poderia ungir a nossa mente, né, declarando que nós temos a mente de Cristo. Amém. Mente abençoada, mente próspera, mente que tem bênção de Deus. Amém? A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Quando não tem palavras, fique em silêncio. Traz a sua memória, só ali na sua mente, aquilo que te traz esperança. Fique em silêncio, tá? Uma ordem de Deus. Não briga, não fala. Fique em silêncio. Espere em Deus.